para a gente aqui, nós iremos chamar de ΔS, na verdade, o comprimento da minha curva, né? Então, para a gente agora, o ΔS, ó, é o comprimento da curva, né? Só que o que você tem que perceber? Vamos lá. Estamos no centro, né? E todo centro tem o quê? Aliás, desculpa. Pensei rápido demais. Eu tenho um círculo. E todo círculo tem um centro, né? E a gente aprende dentro da matemática que a distância do centro até a extremidade do círculo nós chamamos de quê? De raio, né? Toda e qualquer distância da extremidade até o centro do meu círculo, nós chamaremos de quê? De raio, né? Consequentemente, aqui também, ó, aqui também tem um raio, né? Ó. Então, dentro do movimento circular, a palavra-chave, né, para a gente analisar a questão da trajetória circular, tá aqui, ó. Olha, esse bonitinho aqui, que a gente vai chamar de θ, ele vai representar para a gente o nosso espaço angular. O que seria o espaço angular, professor? Seria a trajetória, né, circular que eu estou fazendo no meu círculo, né? Então, toda vez que a gente tiver um movimento circular, eu vou estar fazendo, na verdade, um espaço angular, porque acaba envolvendo o ângulo do meu círculo. Beleza, professor, isso deu para a gente entender. Mas o que é que acontece? Vamos reforçar a ideia de que para a gente determinar esse espaço, eu dependo de quem? Para achar o espaço, eu dependo do comprimento da curva e dependo do meu raio. Então, eu vou acabar determinando que o espaço angular ele vai ser nada mais, nada menos do que o comprimento da curva dividido, ó, pelo raio. Ah, professor, então, toda vez que eu quiser determinar, toda vez que eu quiser achar o espaço angular, eu posso fazer o comprimento da curva dividido pelo raio, né? É isso aí, ó. Né? Isso aí. O que a gente precisa lembrar também, né? A gente precisa lembrar que o espaço angular é um ângulo, né? É um ângulo. Então, como a gente aprende na matemática, qual é a unidade de ângulos que a gente aprende? A gente aprende duas unidades de ângulo geralmente, né? Que é o grau e tem outro, né? Que é o menos comum, que geralmente a gente tem que lembrar um pouquinho, que é o nosso radianos, né? O nosso radianos, tá? Ou seja, eu vou ter a unidade no sistema internacional, no SI, tá? Do espaço angular medido em radianos, né? Radianos, né? Que podemos abreviar com o símbolo rad. Porém, uma coisa importante a gente lembrar é o seguinte, que se a questão trazer em grau, eu consigo transformar para o radianos. E como é que eu faço isso, professor? Como é que eu faço para transformar de graus para radiano, de radianos para graus? É simples. Pensa na volta completa em um círculo. Se eu der uma volta completa no meu círculo, quantos graus eu estou percorrendo? Né? Perceba que a nomenclatura da matemática, né, ela serve de importância para a física, porque, teoricamente, na matemática eu estaria preocupado somente em saber qual era a angulação. Para mim, agora, eu quero saber qual é a angulação do meu percurso.
Porque eu estou envolvendo um movimento que está acontecendo numa trajetória circular. Então, eu vou pensar na trajetória, né, desse meu percurso que estou fazendo no círculo, que acaba envolvendo o ângulo aí do movimento circular, tá? Então, quantos graus é uma volta completa? 360 graus, né? Uma volta completa no meu círculo é 360 graus. E no momento em que a gente for transformar isso em radianos, né? 360 graus vale 2π, ó, 2π radianos. Então, com essa relação, eu consigo determinar o valor de π, né? No caso, o valor de π eu sei que é 3,14, só que tem questão que vai dar 3, tem questão que vai dar 3,1, já vi questão dando 3,2, né? Então, assim, o valor de π, ele pode mudar dependendo da questão. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, qualquer valor que eu definir em graus, eu consigo achar em radianos, porque eu tenho a relação da volta completa. Ah, professor, mas eu não quero a volta completa, não. Eu só quero meia volta. Tudo bem. Meia volta é 180 graus. Né? Ó, eu tenho meia volta, 180 graus. Quanto é que vale 180 graus? É π. Se 360 é 2π, 180 graus é π. Então, eu tenho aqui, ó, π radianos. Né? Então, se eu não quiser lembrar que 360 é 2π, eu posso lembrar de 180. Né? 180 seria π radianos. E assim eu vou construindo uma tabela mental, né, sobre o quanto vale em graus e o quanto poderia valer aí em radianos. Né? Gente, ó, 3 grandezas são fundamentais dentro da cinemática, que são espaço, velocidade e aceleração. São as 3 principais grandezas que a gente precisa conhecer quando a gente está estudando cinemática. Espaço, velocidade e aceleração, certo? A gente está analisando um movimento circular, ou seja, um movimento em trajetória circular. Então, toda essa trajetória vai ser marcada por esses 3 momentos: espaço, velocidade e aceleração. Então, quando a gente começa a analisar, para que surja a velocidade, eu tenho que ter o quê? Espaço, né? Para que tenha aceleração, eu tenho que ter o quê? Velocidade. Então, essas 3 grandezas, elas estão associadas de uma forma que, dependendo de eu estar em linha reta, ou dependendo se eu estar em trajetórias curvilíneas, né, circular, eu sempre vou ter amarrado ali comigo essas 3 grandezas: espaço, velocidade e aceleração. Porém, no movimento circular, eu vou chamá-las de angular. Então, eu comecei com o espaço. Então, eu tenho espaço angular. Se eu for para a velocidade, aí eu vou ter uma velocidade o quê? Angular, porque está envolvendo quem? Ó, o ângulo descrito no movimento circular. Então, eu tenho, né, o nosso, ó, a nossa grandeza chamada de velocidade angular. Primeira coisa, vamos lá. O que é velocidade? Antes de tudo, antes de tentar entrar no modo circular, o que é velocidade? Né? A velocidade, gente, é a rapidez com que você muda de posição. Então, se eu ando devagar, eu vou demorar muito para mudar de uma posição para outra. Então, isso acaba, por exemplo, tornando a minha velocidade menor. Agora, no momento em que eu estou correndo, o que está acontecendo? Eu estou mudando de uma posição para outra num tempo muito rápido, né? Num tempo muito menor. Então, isso acaba fazendo com que a minha velocidade aumente. Então, o que eu quero que você entenda é o conceito de velocidade. Velocidade é a rapidez com que um corpo se
desloca, se movimenta, muda de posição, tá? Então, se a gente vai calcular a velocidade, né? Como é que a gente calcula a velocidade? Vou pegar como referência a fórmula do movimento retilíneo. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Variação do espaço pela variação do tempo, né? Só que aqui era o espaço retilíneo. E agora a gente vai usar o espaço angular. Então, no lugar do ΔS, eu botaria Δθ para representar a minha variação do espaço angular. Então, a primeira coisa que você percebe é a letra vai mudar. A letra da velocidade, que era V, agora vai se chamar W. Então, para a gente, W, que significa ômega, né, na letra grega, o ômega seria o delta θ sobre delta T. Olha que coisa linda, olha. Olha que coisa mais linda. O delta θ, gente, delta θ é a variação do espaço. Variação do espaço. E ΔT, a variação do tempo. Né? Lembre, aqui é espaço angular. Né? Olha, qual é a unidade de espaço angular que a gente aprendeu? Radianos. Qual é a unidade de tempo que a gente sabe que é no sistema internacional? Segundos, né? Então, quando a gente associa o radiano e o segundo, sai uma grandeza chamada de radianos por segundo. Pronto. É isso que diferencia a gente saber se a velocidade está em linha reta ou se a velocidade está em um círculo. Como? Pela unidade. Né? A gente aprende que a unidade de velocidade média, lá no movimento retilíneo, é metro por segundo. E a unidade da velocidade angular é radianos por segundo. É isso que faz a gente diferenciar qual é a velocidade que eu estou analisando. Tá? Aí vamos pegar aqui o exemplo do ventilador. Né? Deixa eu só conferir aqui. No ventilador, eu tenho a hélice dando várias voltas, várias. Não é só uma, não é só metade, são várias, né? Quando a gente pensa nas várias voltas, a gente cria uma grandeza associada ao número de repetições que alguma coisa consegue dar. Quanto mais ela repete, você consegue perceber que menor é o tempo da volta, maior se torna o quê? A nossa velocidade, né? Inclusive, o ventilador tem 3 níveis, 3 velocidades diferentes, né? Quanto mais alta a velocidade, a gente percebe que o ventilador gira o quê, ó? Mais. Então, o número de rotações que essa hélice vai dar é maior. Ah, professor, então peraí. Olha, eu descobri, estudando, né, que a grandeza que a gente associa a essa rotação, a gente chama de frequência, né? É isso aí, ó. A gente chama de frequência angular, né? Frequência angular. Por quê? Porque a gente está no movimento circular, então tudo vai ser triangular no meio, né? O que é a frequência angular? Professor, a frequência que eu vou chamar de F, né? Vai ser o número de rotações. Então, quanto mais ele girar, maior é a minha frequência,
dividido, ó, pelo tempo que ele faz isso. Ah, professor. Então, ó, a minha frequência vai ter uma formulazinha que é o número de rotações dividido pelo tempo, né? Ó, que é o número de rotações, número de rotações, né? A partir do tempo, né? E a gente vai perceber que a frequência ela é bastante comum no nosso dia a dia, né? A gente pode ter, por exemplo, que a unidade da nossa frequência ela vai ser medida em hertz. Hertz é a unidade da frequência quando o tempo, por exemplo, for em segundo, né? Então eu tenho rotações por segundo ou voltas por segundo, né? Eu posso também ter a frequência em minuto. Quando o tempo marcar minuto, eu vou ter a frequência em RPM, né? Eu também posso ter, por exemplo, em BPM, batimentos por minuto. Tu já viu, não foi essa unidade aqui? Tu já viu, quando a gente vai calcular a nossa frequência cardíaca, a gente mede em BPM, ou seja, batimentos por minuto. É a frequência cardíaca, né? Também usado muito na música hoje em dia, né? A gente tem aí as batidas, né? 150 BPM, 200 BPM, enfim. Né? Isso é a unidade de frequência, são repetições que acontecem, tá? Com aquele fenômeno. Então, vamos pensar no ventilador. O ventilador está lá, girando, 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 né? Então, essa frequência, ela pode ser medida tanto em Hertz como RPM. O negócio das questões é a gente saber como é que transforma, né? Se eu quero transformar de Hertz, por exemplo, para RPM ou batimentos por minuto, o BPM, né? O que eu preciso fazer, professor? Bem simples, ó. A gente pega e multiplica o valor por 60, né? Já que a gente está na casa dos segundos e quer passar para os minutos, né? Então, a gente acaba multiplicando por 60, porque eu tenho duas grandezas associadas, né? Então, o Hertz para RPM, a gente multiplica por 60. Se eu for transformar de RPM para Hertz, ó, eu faço o quê? Eu divido por 60. Pronto, ó. Então, eu vou saber transformar aí as minhas unidades de frequência, tá? Professor, mas espera aí. E se eu der só uma volta? Existe uma grandeza para uma volta? Existe, né? Quando eu dou uma volta, somente uma volta, aí no meu círculo, eu tenho uma grandeza que a gente geralmente considera e chama de quê? De período, né? Então eu tenho o período, ó, o período de rotação. O que seria o período de rotação? Seria o tempo necessário para me dar uma volta. Aí eu vou lá, ó, uma volta, 2, 3, 4, 5, aí vou aumentando, 6, 7, e assim eu crio uma frequência, né? Mas o período seria o tempo necessário para me dar uma volta, né? Então a gente pode calcular o período dessa forma, ó. O período eu vou chamar de T, certo? Porque envolve tempo. O período é o tempo necessário para me dar uma volta. Vixe, professor, que fórmula estranha é essa, né? Ela é tão estranha, gente, que se você analisar bem, ela é o inverso da frequência. Olha, tu percebeu que ela é o inverso da frequência? A fórmula é o inverso da frequência. Ó, é o tempo pelo número de repetições. E a frequência é o número de repetições pelo tempo. Ah, professor, então é por isso que a gente aprende que o período tem essa fórmula aqui, 1 sobre F. É, por isso que o período, ó, é o inverso da minha o quê? Frequência, né? O período é o inverso dessa frequência. Guarda essa informação, guarda ela. Sabe por quê? Porque agora a gente vai relacionar a fórmula que mais cai na nossa prova.
Sabe qual é a fórmula que mais cai na nossa prova? A questão vai pedir a velocidade angular, tá? A velocidade angular, só que ela não vai te dar essas informações aqui, o espaço angular, nem o tempo, não vai te dar nada, não vai dar nada disso para você. Ela vai querer que você faça uma relação entre a velocidade, a frequência e o período. Ixi, professor, e como é que eu faço isso? Vamos lá, chega para cá. Olha, presta atenção, olha. Olha. Pega a fórmula da velocidade. Pega a fórmula da velocidade. W é igual a delta θ sobre delta t, né? Olha. Pensa agora que você vai dar só uma volta no círculo. Só uma volta. Deu uma volta, voltou. Deu uma volta, voltou. Certo? Qual é o espaço angular de uma volta? É 2π. Porque a gente aprendeu que uma volta completa é 360 graus. 360 graus vale 2π radiano. Então, se eu dou uma volta completa, eu tenho 2π. Olha, então, W vai ser igual. Se eu dou uma volta completa, eu tenho 2π. Então, eu vou ter aqui 2π. Ó, 2π. Dividido pelo tempo. Só que a gente aprendeu que o tempo para ele dar uma volta é o período. Ah, professor, é mesmo, é. Se eu pensar, o tempo que ele vai dar uma volta completa é o período. Então, eu não preciso colocar delta t. Eu coloco só o t do período. Olha. Aí aqui, meu povo, olha. Aqui, a gente tem a primeira fórmula da relação entre a velocidade angular e o período. Ou seja, eu não preciso saber quem é a variação do tempo ou a variação do espaço angular. Eu só preciso pegar e fazer 2π sobre o período. Se eu souber o período, ó, fácil, descubro quem é a velocidade angular. Show? Olha. Pronto, ó, professor. É muito fácil, professor. É muito fácil. Vamos pegar essa mesma fórmula que a gente fez aqui. Vamos pegar ela mesma, ó. E vamos brincar com ela? Vamos brincar matematicamente falando? Ó, para mim brincar com essa fórmula é muito simples. Eu posso separar o t que está aqui embaixo, do 2π. Não posso separar? Posso. Eu posso separar. Como é que eu faço para separar? Simples. Segundo a matemática, se eu fizer W igual a 2π vezes 1 sobre t, é a mesma coisa que 2π sobre t. Concorda? Matematicamente falando, não é a mesma coisa? Show! Olha, eu vim para cá, ó. Aprendemos que t é 1 sobre f. Interessante. Se a gente, por algum acaso, errar, trocar essa fórmula, a gente bota f para cá e t para cá. Então, eu posso dizer que f é 1 sobre t. Vixe, professor, olha, eles são inversos, né? Ah, mas olha só que coisa linda, olha. 1 sobre t. 1 sobre t é a frequência. Ah, agora eu estou entendendo por que diabo aparece essa fórmula aqui. Eu não sabia de onde vinha, olha. Sabe por quê? Porque a gente pegou, transformou uma velocidade que era muito difícil de calcular numa coisa mais simples. Por quê? Porque se eu souber a frequência do aparelho que eu estou analisando, eu consigo saber quem é a sua velocidade angular. Somente precisando da frequência. Então, essa fórmula aqui, gente, ó, ela compõe 90% das questões que envolvem movimento circular.
90% das questões que envolvem movimento circular envolve essa fórmula aqui. Alguém levantou a mão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu analisar aqui meu YouTube. Estou aí? Estou. Olha. Pessoas assistindo, pessoas aqui no Meet. Alguém quer perguntar alguma coisa ou levantou a mão aí só por curiosidade mesmo? O povo levanta a mão aí só para saber como é que funciona a paradazinha aí. Foi tu, foi, JP? Meu Deus do céu. Olha. Gente, muito simples, né? Muito simples. Essa fórmula aqui é a que vai lhe salvar na hora da questão do movimento circular, tá? É com essa fórmula que você vai encontrar aí as questões que envolvem movimento circular. Mas vem para cá ainda, ó, vem para cá. Por quê? Porque as questões, elas gostam de pedir para você calcule a velocidade linear. Meu irmão, o que é velocidade linear? É a velocidade em linha reta, né? E para a gente determinar a velocidade em linha reta, eu tenho que usar alguma coisa, né, que esteja relacionado ao movimento circular, já que eu estou saindo do movimento circular e indo para um movimento em linha reta. Aí o que vai acontecer? Para mim conseguir chegar e usar a velocidade linear ou encontrar a velocidade linear, vai ser muito simples. Toda vez que eu quiser encontrar a grandeza, ó, vou botar até aqui em cima, ó, a grandeza linear, ó, toda vez que eu for encontrar a grandeza linear, eu vou fazer. Vamos lá. Velocidade linear. Gente, ó, velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Pronto, olha. Se eu quiser encontrar a velocidade linear, eu vou fazer a angular vezes o raio. Prof, se eu quiser encontrar o espaço linear, é simples. O espaço linear vai ser ΔS, né, ó, que é o espaço linear, ou só o S, tá? Não precisa do delta, tanto faz. O S vai ser o θ vezes o raio. Percebeu alguma ligação aí legal entre eles? Que toda vez que eu for transformar para o linear, eu tenho que ter quem? Ó? Eu tenho que ter o raio, gente. Eu tenho que ter o raio. Eu tenho que ter o raio, tá? Ó, ó, de novo, o que é que difere ser linear de ser angular? O que é que difere? A unidade, né? Nas questões teóricas, nas questões que não tiver figuras, o que vai diferenciar é a unidade. Então, a velocidade linear, a unidade, ó, é metro por segundo. A velocidade angular, a unidade é radianos por segundo. Então, eu já sei que a diferença está na questão do espaço, né? A mesma coisa aqui, ó. Quem é o espaço? Linear é o metro, né? É o metro, tá? Quem é o espaço angular? É o radianos. Então, a gente tem que ficar ligado aí nesses detalhes para não acabar errando a questão e se confundir, tá? Show, gente, até aqui. Tudo tranquilo para todo mundo? Deixa eu olhar aqui. Tem uma questãozinha envolvendo essa parte aqui? Tem, professor. Com certeza tem. Olha só. Olha só, professor. Vamos fazer a questão 11, gente, da lista. Questão 11. Pessoal que está aí no YouTube, eu deixei na descrição aí o link para vocês acessarem o material. Como eu não tenho como compartilhar a tela aqui no YouTube, tá? E o pessoal que está aqui na sala, vamos compartilhar aqui, né? O material nosso. Revisão. Show. Ó, questão 11 da nossa lista aí
de revisão. Ô, questãozinha fácil, gente. Ô, questãozinha fácil. Olha, EA 2018. Vamos lá. Questão de número 11. Questão de número 11. Questão diz assim, ó. Um ponto material descreve um movimento circular uniforme com módulo de velocidade angular igual a 10 radianos por segundo. Após 6 segundos, o número de voltas completas percorrida por esse ponto material é... Gente do céu! Ô, questãozinha fofa! A questão quer saber o quê? O número de voltas, né? Para a gente achar o número de voltas, o que é que eu preciso fazer? O número de voltas está ligado ao quê? A frequência, né? Ó, frequência é o número de voltas dividido pelo tempo. Eu tenho tempo? Tenho. A questão me disse que era 100 segundos. Eu tenho a frequência? Não tenho. Mas aí a questão me salvou. A questão disse o quê? Que a velocidade angular é 10 radianos por segundo. Né? Ah, professor, qual é a fórmula que eu vou usar? Olha, 90% das questões utilizam, vou repetir, 90% das questões utilizam a fórmula da velocidade angular, sendo 2π vezes a frequência, né? Então, eu vou usar ela, professor. Vou usar ela. Ó, velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. A velocidade angular eu tenho é 10. O 2 repete. Olha o valor de π. Coisa linda, olha. Ele diz que o valor de π vale quanto? 3. Oh, Jesus. Olha, eu não preciso nem me esforçar para calcular. 3 vezes F. Acabou, olha. Então, se eu pegar esse 2 vezes 3, que vai dar 6, né? Ó, 6F, esse 6 está multiplicando, passa o quê? Dividindo, olha. Vai ficar F igual a 10 sobre 6 Hz. Ixi, professor. Ixi, embaçado aí, ó. Gente, embaçado não, né? Tá em fração. Melhor coisa do mundo é fração, né? Se eu chegar e colocar na fórmula da frequência, eu encontro o número de rotações. Vamos lá, vamos colocar. Olha, vou até separar aqui para ficar bonitinho, ó. Para não ficar bagunçado. Vamos lá. Pega a fórmula da frequência. Frequência é o número de rotações sobre o tempo. Quem é a frequência? 10 sobre 6, ó. 10 sobre 6. Igual a um número de rotações que eu não sei. E o tempo. Ah, ele deu o tempo? Deu. Ele disse que o tempo é 100 segundos. 100 segundos. Então, bota aqui, ó. 100. Vixe, professor. Olha. Pego esse 100, passo para cá. Pego esse 6, passo para lá. Ou então, nem preciso pegar o 6 e passar para lá, né? Por impulso, eu ia fazer aqui meio pelos extremos, mas nem precisa, ó. É só pegar o 100 e passar para lá. Então, vai ficar N igual a 10 vezes 100 sobre 6. Olha só. N vai ser igual. 10 vezes 100 dá 1000. 1000 sobre 6. Vixe, professor, dá para simplificar, não dá? Dá. Se eu simplificar por 2, vai ficar 500 sobre 3. Né? Bom, dá para dividir 500 sobre 3? 1,16666, mestre. Né? Então, eu vou ter aí ou então, né? 6,666 infinito. 166,6666. Ou seja, o número de rotações seria um aproximado aí de 166, né? Rotações, já que não temos aí, né? O valor de 167, né? Que seria mais aproximado, já que o valor aqui é maior que 5. Mas aí, ó, fechou. Questão letra B.
né? Muito simples a questão, não tem muita dificuldade. Deu para a gente dar uma revisada legal aqui nessa parte de movimento circular. Inclusive, eu estou querendo apostar numa questão bem interessante, eu vou falar sobre ela agora, que é quando a gente transmite o movimento circular, tá? Essa parte de transmissão, né? Caiu algumas vezes na EA, mas recentemente não caiu, então eu estou ansioso de que possa cair uma questão que envolva a transmissão. A Zuisson está aqui. Quem diabo é a Zuisson, do céu? Quer nem saber quem é. Vou tirar uma foto aqui do quadro só para não esquecer e manda aí para vocês, tá? Cadê? Achei aqui. Voltei. Bom, vou pagar aqui. Tem hora que dá uma pena de apagar isso, meu Deus do céu. Gente, eu tirei foto, tá? Então não se preocupa não que eu mando aí para vocês. Vou manter essa questão aí só porque eu fiz ela há pouco tempo. Ó, primeira coisa. MCU. O que seria MCU? Movimento circular uniforme, né? Ou seja, é um movimento uniforme. E qual é a principal característica do movimento uniforme? O movimento uniforme ele apresenta a velocidade, velocidade constante, independente de qual velocidade a gente está analisando. A velocidade vai ser constante. Então, se a gente está no movimento circular, óbvio, né, que quem vai ser constante é a velocidade angular. Ó, W é constante, CTE. Beleza? Sabe uma coisa interessante? Ontem, na nossa revisão, a gente falou muita questão da gravidade, da aceleração, né, da velocidade, quando o corpo sobe, quando o corpo desce, né? E um detalhe muito importante da gente relembrar é uma questão de que, quando a gente fala de aceleração, geralmente eu falo sobre mudança de velocidade, né? A aceleração ela é uma grandeza que ela é gerada a partir da mudança da velocidade. Mudei velocidade, eu tenho aceleração. Porém, gente, existe uma exceção, né? Existe uma aceleração que não precisa de mudança de velocidade para ela existir. Na verdade, ela só precisa de um movimento circular. Eu tenho um movimento circular, eu tenho essa aceleração. Quem é essa aceleração misteriosa, professor? É a nossa aceleração centrípeta. Né? Ah, centrípeta, professor, eu já ouvi falar, né? Olha, todo círculo tem o quê, gente? Um centro, né? Ó, um centro. Então, eu vou traçar aqui nesse círculo 4 pontos distintos. Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, certo? Em qualquer ponto em que eu estiver no meu círculo, eu sempre vou ter a aceleração centrípeta. O que seria a aceleração centrípeta? É a aceleração voltada para o centro. Então, toda vez que eu tiver uma aceleração voltada para o centro, eu tenho aceleração centrípeta. Toda vez que eu estiver no movimento circular uniforme, eu tenho aceleração centrípeta. É uma aceleração que não necessita, tá, da mudança da velocidade. Só por eu estar
No movimento circular, eu já tenho aceleração centrípeta. Então, ó, no ponto A, a aceleração centrípeta, o nome centrípeta, é voltada para o centro. Então, eu tenho aqui, ó, a ACP, voltada para o centro. No ponto B, eu tenho outra aceleração, ou seja, a mesma aceleração, né? Que é a aceleração centrípeta. No ponto C, a mesma aceleração centrípeta. Ó, no ponto D, a aceleração centrípeta. Tá? Um detalhe importante que a gente pode analisar é o seguinte, que a aceleração centrípeta ela é sempre perpendicular à velocidade tangencial. Olha só, gente. Ela é sempre perpendicular à velocidade tangencial. Professor, quem é a velocidade tangencial na fila do pão? É a velocidade linear, gente. É a velocidade linear, certo? A tangencial é porque a gente dá um nome a ela de tangente, por quê? Porque ela toca apenas um ponto no meu círculo, né? Mas a velocidade tangencial, ela é encontrada da mesma forma que a gente encontra a velocidade, né, linear, certo? Professor, então, peraí. Para mim determinar a aceleração centrípeta, ó, que é esse negócio bonitinho aí, a aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta. O que eu preciso fazer? Simples, ó. Eu vou calcular a aceleração centrípeta assim. ACP, né, é igual a velocidade linear ao quadrado sobre o raio. Pronto, olha. Com essa fórmula, eu descubro quem é a minha aceleração centrípeta. Né? Então, eu vou ter a velocidade linear ao quadrado sobre o raio. Aí eu quero reforçar um pouquinho. Como é que a gente calcula a velocidade linear? Tem aqui no quadro, eu nem apaguei. Ó. É a angular vezes o raio. Então, no lugar da VL, eu vou botar W vezes o raio. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Olha, a aceleração centrípeta vai ser VL, vai ser WR ao quadrado sobre o raio de novo, ó. Você está percebendo que eu vou ter aqui que a aceleração centrípeta vai ser W ao quadrado vezes o raio ao quadrado sobre o raio, e que esse raio ao quadrado vai cortar com esse outro raio, ou seja, a gente vai ter duas formas para a aceleração centrípeta. Uma usando a velocidade linear e a outra usando a nossa velocidade angular. Ó, são duas fórmulas que vão, teoricamente, dar os mesmos resultados, porque só depende aí da velocidade que você estiver analisando, tá? Então, falou sobre alguma aceleração no movimento circular, tem a aceleração centrípeta. Minha pergunta, vamos lá, pergunta da prova. Se o movimento é uniforme, a velocidade é constante, certo? Mas aí a questão diz assim, considere que o movimento seja uniforme, a aceleração do corpo é zero. E aí? Não, senhor, mestre. Sempre tem a centrípeta. Não, né? Primeira coisa, ele não especificou. Ele não especificou. Ele apenas disse se o movimento for uniforme. Aí eu tô o movimento sendo uniforme, eu posso estar em qualquer trajetória. Eu posso estar em linha reta, eu posso estar num círculo. Então, eu não posso generalizar. Agora, se ele especificasse e dissesse no movimento retilíneo uniforme, a aceleração do corpo é zero, aí estava certo. Porque em linha reta é zero.
Agora, no MCU, no movimento circular uniforme, eu sempre vou ter aceleração, que é a minha aceleração centrípeta. Então, assim, eu não posso apenas afirmar, falando que o movimento é uniforme, sem especificar qual é a minha trajetória. Eu sempre tenho que falar se a trajetória está em linha reta ou se a trajetória está em um círculo, para poder dizer e afirmar que aquilo ali é verdade ou não. Tá? Então, analise Professor, a questão a fundo. Tá? Veja realmente o que a questão está trazendo para você não cair na pegadinha da questão. Fala. e ele teria que dizer uma das duas acelerações, né? Isso, isso. Na verdade, ele teria que falar qual era a trajetória específica que ele estava perguntando. Como ele deixou algo generalizado, ele só disse movimento uniforme, eu não consigo afirmar que a aceleração é zero, porque dependendo do movimento uniforme, eu tenho aceleração centrípeta. Então, não consigo afirmar. Certo? Mestre, tira uma dúvida Fala. pra mim, por favor. Nesse caso aí, a aceleração, ela necessariamente precisa de módulo, direção e sentido, certo? Isso, perfeito. A angular também. O raio já não. O raio já não, é isso aí. Isso eu queria saber. Obrigado, mestre. Tá? Então, ó, juntando, né, o MCU, a gente tem um assunto que eu não vou dizer certeza, mas eu estou apostando muito que caia, que é a questão da transmissão, ó, transmissão do movimento, movimento circular. Como é que a gente faz, professor, para transmitir o movimento circular? Eu posso transmiti-lo, gente, de várias formas, né? Eu posso transmitir o movimento circular, por exemplo, a partir de uma correia, a partir de uma corrente. Eu posso transmitir o movimento circular a partir do contato de duas engrenagens. Eu posso transmitir o movimento circular a partir de um eixo comum, que é o que geralmente acontece quando, por exemplo, a gente vai para a academia e vai fazer lá o supino, né? Você vai ter dois pesos aqui, né? E você vai começar a levantar, né? Isso daí com o mesmo eixo. Então, você está tendo uma transmissão do movimento circular, né? Com o mesmo eixo. Então, a gente percebe que vai existir dois momentos da transmissão. Existe o movimento da transmissão em eixos diferentes, ó, eixos diferentes. Então, por exemplo, ó, quando os eixos forem diferentes, professor, imagina que eu tenho aqui, vamos lá, eu tenho uma bicicleta, certo? A bicicleta, ela tem duas partes circulares, que é a nossa coroa, que é onde fica o pedal da bicicleta, e temos a nossa catraca, que é onde fica o pneu da bicicleta, né? E a partir do movimento dessa coroa, a gente liga os dois por uma correia, por uma corrente, ó. Ó. Isso daqui a gente chama de correia. Tá, ó. Correia. Certo? Mas o que eu preciso saber? Eu preciso saber duas coisas. Primeiro, os eixos de cada parte circular é diferente. Eles não estão ligados pelo mesmo eixo. Show. E segundo, que se eu movimentar a coroa para esse lado, a catraca vai para o mesmo lado. Ó, então, o movimento ela acontece, né, igual, no mesmo sentido. Certo? Ó, se eu tivesse duas catracas, vamos lá, desenhar duas catracas, ó. Duas catracas. Duas catraquinhas, tá? Então, a primeira aqui, eu vou tentar desenhar a segunda.
O que acontece? Essas duas catracas, elas têm um movimento de contato, diferente daqui, que o movimento era a partir de uma correia. Aqui o movimento é sobre o contato. Né? O contato entre elas faz o movimento acontecer. O que você percebe? Você percebe, por exemplo, que se uma se movimenta no sentido, a outra tem que ir para o sentido oposto, né? Elas nunca vão estar no mesmo sentido se movimentando, elas vão estar em sentidos opostos, né? Mas o mais importante aqui não é nem questão de saber o sentido, é questão de saber sobre essa transmissão. Essa transmissão está acontecendo por eixos diferentes. Se os eixos são diferentes, o que vai acontecer? A gente pode afirmar, gente, toda vez que eu estiver transmitindo o movimento circular para outro corpo, também circular, com eixos diferentes, é que a velocidade linear dos dois corpos são iguais. Então, eu vou chamar esse corpo aqui de A, esse de B. Esse de A, esse de B, certo? Ou seja, a velocidade linear de A vai ser igual à velocidade linear de B. Essa é a principal coisa que a gente precisa saber dentro dessa transmissão do movimento circular. É que as velocidades lineares são iguais. Prof, então, peraí. Se as velocidades lineares são iguais, isso quer me dizer que, se eu quiser, eu posso mexer nessa fórmula aí, dessa igualdade. Já que eu sei que a velocidade linear é a angular vezes o raio, não posso? Posso. Eu posso, por exemplo, né, se a questão me pedir, determinar a velocidade angular, porque eu faço VLA, que é a velocidade linear do corpo A, né, é igual a WA vezes RA, igual a WB vezes RB. Então, a partir dessa fórmula, eu consigo achar ou o raio ou a velocidade angular de uma dessas peças que estão sendo transmitidas. Ah, professor, mas eu também posso mudar o W, não posso? Posso, eu posso mudar esse W aqui. Já que eu lembro que a gente aprendeu que W é 2π vezes a frequência, não é? É, ó. Então, eu posso, no lugar de W, colocar 2π vezes a frequência, não posso? Posso. Então, vai ficar 2π vezes a frequência de A vezes o raio de A é igual, ó, WB é 2π vezes a frequência de B vezes o raio de B. Pronto. Olha que coisa linda. Ixi, professor, eu posso cortar o 2π com 2π. Ah, professor, vai dar essa coisa fofa que eu vou chamar de FA vezes RA igual a FB vezes RB. Então, a partir dessa fórmula, ó, eu consigo saber a relação da frequência de rotação com o raio. Olha como é interessante. Quem tiver o maior raio, geralmente tem a menor frequência. Por quê? Porque o raio e a frequência são grandezas inversamente proporcionais. Quem tiver maior raio vai ter menor frequência. Para compensar essa igualdade, quem tiver o menor raio vai ter a maior frequência. Por isso que, geralmente, a gente vai ter a coroa maior e a catraca menor. Para dar essa diferença, né? Aí o que a gente acontece na hora que a bicicleta tem marcha? A gente vai começando a mudar a marcha e vai começando a sentir o quê? Que a força que você precisa colocar, ela vai ter que aumentar, né? E a gente aumentando a força, o que acontece com o giro da bicicleta? Modifica também, né? Então, olha aí a sua prática agora entrando na teoria, né? No movimento circular, né? Tranquilo, gente, até aqui? Tudo de boa? As premonições estão chegando, viu? As premonições estão chegando. Quem sabe aí
Tem uma questãozinha aí sobre isso na hora da prova, né? Olha, professor, e se eu tiver eixos iguais? O que vai acontecer? Vamos lá, vamos ver. Eixos, ó, eixos iguais. Onde é que a gente pode ter eixos iguais? Vamos lá. No relógio, né? No relógio. Eu tenho relógio. Aí eu tenho 12, 3, 6, 9. Eu tenho os ponteiros no relógio. Eu tenho o ponteiro do minuto, da horas e do segundo, né? O que esses três ponteiros têm em comum? Olha só que interessante, né? Dá para ter uma situação óbvia. Vamos lá. Se por eixos diferentes as velocidades lineares eram iguais, pelo eixo igual, a gente vai ter a velocidade angular igual. Então, a velocidade angular dos ponteiros são iguais. Show de bola. Então, professor, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, gente, ó, que a velocidade angular dos ponteiros vão ser iguais. Professor, eu vou pegar o mesmo exemplo da bicicleta, né? Quando a gente tem aqui a catraca, essa catraca, ela é ligada à nossa roda, né? Ó, a nossa roda. Ó, a roda, professor, está acoplada na catraca. Então, elas estão se movimentando pelo mesmo eixo. Então, isso quer dizer, professor, que eles vão ter as mesmas velocidades angulares, né? Gente, vamos pensar. Vamos pensar agora numa situação. Se eu estou falando que a velocidade angular é igual, eu posso dizer que o período de rotação é igual ou é diferente? Pensa aí um pouquinho. Se eu estou falando que a velocidade angular ela é igual, o período é igual ou é diferente? Igual, professor. Nossa, igual, né? Igual. Perfeito. Ou seja, nos eixos iguais, tanto as velocidades angulares são iguais, como os períodos também são iguais. Ó. Um detalhe bastante importante aí para a gente se ligar na hora da questão. Professor, mas a questão trouxe um exemplo. Ela trouxe o seguinte. Ó, em uma pista de corrida, dois carros passaram na marca X no mesmo intervalo de tempo. Então, eu tenho aqui, ó, o carro A e tenho aqui o carro B. Professor, eles passaram no mesmo intervalo de tempo, juntinhos no ponto X. O que eu posso concluir nisso? Qual é a relação que esses dois carros eles teriam com a velocidade angular e com a velocidade linear? Né? Primeiro, se eu estou fazendo uma curva, já deu para perceber que a estrada aí está fazendo uma curva, né? Se eu estou fazendo uma curva, é porque eu estou em um movimento circular. Então, essa curva vai ter o quê? Um centro. Então, vamos supor que o centro seja aqui, ó, nesse ponto, certo? A primeira coisa que eu observo é que a distância dos carros em relação ao meu ponto é diferente. Ah, legal, né? Então, isso quer dizer, ó, que o carro A tem um raio A e o carro B tem um raio B. Ou seja, quem tem maior raio vai ter a maior velocidade
linear, porque a velocidade linear depende do raio e depende da velocidade angular, né? Então, geralmente, quem tem o maior raio tem a maior velocidade linear. Quem tem o menor raio tem a menor velocidade linear. Então, professor, eu posso concluir que a velocidade linear de ar, né, é menor do que a velocidade linear de B. Isso é fácil de concluir por causa do raio. Mas eu também posso dizer, né, professor, que como eles passaram e estavam pelo mesmo eixo, né, eles têm a mesma velocidade, o quê? Angular. Então, a velocidade angular do carro A é igual à velocidade angular do carro B, porque eles estão no mesmo eixo. E, obviamente, né, o período vai ser também o mesmo. Inclusive, a questão disse que eles passam pelo mesmo instante de tempo, né? Olha só, que coisa maravilhosa, né? Então, a gente vai ter aí uma situação completa, onde eu tenho as análises da transmissão do movimento circular, que eu sei calcular a nossa aceleração centrípeta, né? E a gente conclui a parte de movimento circular, a parte, obviamente, que mais poderia cair na prova, né? E o resto vocês discutem aí depois em casa. Tudo bem, meu povo? Tá claro para todo mundo isso? Sim. Ixi, pessoal, mais claro que isso, só água mineral. Tá, molesta. Deixa eu ver se tem. Acho que não tem mais nenhuma questão aqui de movimento circular, não. Eu tentei selecionar algumas questões aqui, mas eu vi que algumas... eu tentei colocar só questões da EA. Então, era para eu ter colocado algumas questões também de outras coisas. Mas não tem problema, não. A gente segue mesmo assim. Deixa eu só ver aqui. De boa. Show? Tudo de boa? Deixa eu tirar uma fotinha aí, senão eu não me esqueço. Pronto. Gente, amanhã, eu estou pensando em começar de 8 horas, 8 às 10. O que é que Mestre, vocês acham? Tá certo? Fala. eu não posso estar muito errado, mas a questão 59 é desse assunto, mestre. Deixa eu ver 59. aqui. Peraí. Ela foi lá para frente, é de RPM, rotação de uma hélice. Questão 59. Será que eu botei e não vi? Calma aí. É porque às vezes sai meio bugado assim mesmo. Questão 59. É a penúltima. Isso, gente. Perfeito, ó. Questão. Olha só. Valeu aí. Obrigado aí, Juan. É carioca, mas não é rua não, mas tranquilo. Ah, foi mal, desculpa. Oxi, foi o Juan, não? Ah, meu Deus do céu. Bora. Questão 59. Deixa eu apagar essa parte aqui, gente. Questão 59. EA 2016. Diz o seguinte, ó. Uma hélice de avião gira a 280 RPM. Legal. É unidade de quê? De frequência, né? Então, a frequência é 2.800 RPM.
Qual a frequência F de rotação da hélice em unidade do Sistema Internacional no SI? Não, não acredito não. Gente do céu. A questão quer que transforme a frequência de RPM para Hertz. Né? A questão quer que a gente faça isso. Então, como é que eu faço para transformar, hein? De RPM para Hertz? Divide por 60, né? Divide por 60. Acabou só. Frequência vai ser igual 2.800 dividido por 60. Corta. Quanto é 280 dividido por 6? 46,7, né? 46,7 Hertz. Acabou só, olha. Olha. Quer mais fácil que isso? Só encontra nas listas de questões, que na prova não aparece, não. Não, tô brincando, aparece sim. Aparece. Tô dizendo a você que vai aparecer. Você brinca demais. Pensa, na... é um querendo lascar o outro aí. Ô, mestre, esse tá passando PSI, então quer dizer que é por segundo, o Hertz O Hertz é por segundo. é segundo, isso. O Obrigado, mestre. RPM é em minuto. Aí, como a questão quer saber no SI é no sistema internacional. Então, sempre vai ser em Hertz. Tá? Senhor, Show? Bom, vamos entrar num assunto bem interessantezinho agora, para a gente finalizar aí nossa aula. Deixa eu parar aqui de apresentar. Ver se está tudo bem aqui. Bom, vamos entrar num assunto bem interessante agora, que a gente vai introduzir aí a parte de termologia, tá? E amanhã, 8 horas da noite, a gente está metendo aço aqui em termologia, tá? Assunto muito importante para a nossa prova. 2 questões de termologia no domingo vai estar na nossa prova. Duas, tá? Ó, paga aqui. Vamos lá. Tô dizendo, vocês vão olhar para a prova, vocês vão começar a rir, lembrando de mim. Oi, o abestalhado do professor ali deu a questão, ó. Tô dizendo que você vai lembrar. Olha. Vamos para termologia. Termologia. Tá? Primeira coisa, escala termométrica. Escala, ou escalas, né? Escalas termométricas. Gente, vou ensinar um macete. Que Jesus do céu, depois que você aprender esse macete, você não vai esquecer mais nunca na sua vida. Mais nunca. Olha o que eu tô falando. Deixa eu só rapidinho aqui encher meu piloto. Aí, segura aí. Não saia, não. Já dizia o grande mestre China. Quem foge da aula nunca será aprovado. Olha para você aí que gazeia a aula. Grande mestre China. Vamos lá, ó. Olha, gente, como é simples, ó. Escalas termométricas, tá? Eu vou pegar aqui as 3 escalas
que mais caem na prova. Mas não quer dizer que essas 3 escalas estejam na prova, não. Porque eu estou querendo que a prova venha com escala diferente. Então, eu vou pegar aqui 3 escalas, né? Que a gente utiliza para medir a temperatura. Vou pegar aqui a minha escala Celsius. Ó, a minha escala Celsius. Vou pegar aqui a minha escala Fahrenheit. Ó, Fahrenheit. E vou pegar aqui a minha escala Celsius. Show? Escala Celsius. Eita, repeti o Celsius, ó, sem querer. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Pronto. São as 3 escalas que mais está nas provas, né? Mas eu não quero que você use somente essas 3. Eu quero que você faça a prova pensando em como se fosse outra escala, né? Então, a gente vai seguir 3 passos fundamentais para montar a relação entre essas escalas. Então, eu vou criar a relação entre as escalas. Ó, relação entre as escalas. Meu povo, olha como é simples. O primeiro passo, segundo o nosso poeta Dorival, é muito fácil, né? Primeiro passo, a gente só vai fazer o quê? Traçar, ó, traçar um ponto comum nas escalas, tá? Ó. Então, se eu tenho 3 escalas, eu vou traçar um ponto comum nas 3. Se eu tivesse 5, eu ia passar nas 5. Se eu tivesse 2, eu ia passar nas 2, tá? Então, eu vou botar aqui um ponto que seja comum nas 3. Ó. Vou botar esse ponto aqui, que vai ser igual a esse, que vai ser igual a esse. Eu vou chamar esse daqui de C, para ficar legal, bonito e achar que é Celsius. Vou chamar esse aqui de F, para dizer que é F, da escala Fahrenheit. E vou chamar esse de K, porque é da escala Kelvin, né? Você já percebeu que a diferença do Kelvin para as outras escalas é que a gente não tem o grauzinho ali. Por quê? Porque a escala Kelvin ela é considerada como uma escala absoluta, né? Então, não vamos ter aí o grau na escala Kelvin, nem valores abaixo de 0 na escala Kelvin, né? Todos os valores da escala Kelvin são valores positivos, valores acima de 0, do 0 Kelvin, né? Então, tracei um ponto comum nas 3 escalas. O segundo passo, meu povo, olha, o segundo passo também é muito fácil. Vai ser o quê? Subtrair, ó, subtrair o ponto comum do ponto de fusão. Vixe, professor, que ponto de fusão é esse? Vocês perceberam que nas escalas tem esses tracinhos na horizontal? Gente, isso aqui é muito importante. Sempre que eu for montar a minha escala, eu tenho que ter o ponto de fusão e o ponto de ebulição daquela escala. Então, esses pontos aqui, esses tracinhos aqui, eles representam como se fosse os pontos máximos e mínimos da minha escala, tá? Então, a representação aqui embaixo é o ponto de fusão, que é a transição do gelo para o líquido, né? Do meio sólido para o meio líquido. Então, aqui embaixo, ó, embaixo, nós temos o ponto de fusão. Então, todas as escalas vão ter um ponto de fusão. E aqui em cima é o nosso ponto, ó, de ebulição, né? Todas as escalas também vão ter o ponto de ebulição. Então, vamos colocar valores nesses pontos, né? Quem é o valor que representa o ponto de fusão da escala Celsius? 0 graus, que é justamente quando eu tenho a transição do sólido para o líquido.
Quem é o ponto de ebulição da escala Celsius? 100 graus. Né? 100 graus Celsius é a transição do estado líquido para o estado gasoso. Na Fahrenheit, eu tenho 32, que é meu ponto de fusão, 212, que é meu ponto de ebulição. E na escala Kelvin, eu tenho 273 e 373. Tá? Então, esses são os pontos de fusão das minhas escalas e os pontos de ebulição das minhas escalas. Então, de acordo com o segundo passo, o que é que eu vou fazer? Subtrair o ponto comum do ponto de fusão. Tá? E essa subtração aí vai ser o nosso numerador. Legal, professor. Numerador. Ó. Então, eu vou fazer isso, ó. Ponto comum menos o ponto de fusão. Ponto comum menos o ponto de fusão. Ponto comum menos o ponto de fusão. Então, vai ficar assim, ó. Presta atenção, ó. Ó, aqui, ó. C menos 0 igual. Como é uma relação entre as escalas, essa relação é de igualdade, tá, gente? Então, eu faço uma escala, boto igual, faço outra, boto igual, faço outra, e assim vou fazendo. Tá? Então, C menos 0 igual a F menos 32 igual a K menos 273. Pronto. Perceba que ele disse que o segundo passo é o numerador. Então, se é o numerador, a gente tem uma fração. Né? Ou seja, uma razão entre os números. Né? Ó. Professor, agora eu vou para o terceiro passo. Ixi, o terceiro passo? Ó. O que eu vou fazer no terceiro passo? No terceiro passo, gente, eu vou subtrair, ó, subtrair o ponto de ebulição pelo ponto de fusão. Então, eu vou fazer o extremo pelo outro extremo. Eu vou pegar o ponto de ebulição e subtrair pelo ponto de fusão. Olha o que eu vou fazer. Ó, esse menos esse menos esse. Ó. Então, vai ficar assim, ó. 100, que é o ponto de ebulição, menos 0, que é o ponto de fusão. Aqui vai ficar 212 menos 32. E aqui vai ficar 373 menos 273. Eita, professor, olha, isso daqui já é a minha relação entre as escalas. Só que agora o que é que eu preciso fazer? Eu vou, matematicamente, mexer para ficar mais bonito, né? Então, matematicamente fazendo isso daí para ficar mais bonito, quanto é C menos 0? C. Quanto é 100 menos 0? 100. F menos 32 não dá para a gente mexer, então vai continuar F menos 32. 212 menos 32 dá 180. Igual. K menos 273 também não dá para a gente mexer, vai continuar aí. 373 menos 273 é 100. Ó, praticamente eu já finalizei a minha relação. Mas eu ainda posso ir mais além. Eu posso, matemática me deixa ir mais além. A matemática, por exemplo, me deixa eu dividir todos os denominadores por um valor de 20. Né, ó? Todos os meus denominadores vão se dividir por 20. Então, eu vou ter C sobre... Quanto é 100 dividido por 20? 5. Igual
a F menos 32 sobre, 180 dividido por 20 dá 9. Igual a K menos 273 sobre, 100 dividido por 25. Ah, professor, então quer dizer que essa fórmula aqui, é aquela fórmula que a gente encontra no livro para me transformar uma escala na outra. O bom foi que a gente aprendeu a como chegar nela. Sabe por quê? Porque na prova não vai vir a escala bonitinha que a gente conhece. Vai vir uma escala diferente. Então a gente vai precisar montar esse esquema para encontrar o valor dessa escala. Gente, está claro para todo mundo como é que eu chego na montagem da relação das escalas? Tudo tranquilo para todo mundo? Sim? Show! Vamos lá, vamos fazer a questão? Tem uma questão aí na nossa lista, bem interessante. Questão, deixa eu ver aqui. Universitários, me ajudem. Questão de número, deixa eu procurar aqui. A lista tá grande, viu? Tem 60 questões, dá para brincar legal aí durante esses dias. Cadê? Vou achar. Questão 21. 21. Valeu, obrigado, já tinha passado. Questão 21. Questão 21. Questão 21. Achamos? Olha. Questão 21 é a 2019. Questão diz assim, Roberto, empolgado, eu acho maravilhoso as questões de física. Porque só nas questões de física o povo está empolgado na aula de física, né? Ou então sai da aula gostando daquilo, vai analisar aquilo, descobre aquilo, né? Só nas questões é assim. Decide construir um termômetro que trabalhe com a escala escolhida por ele, a qual chamou de escala R. Para tanto, definiu menos 20 graus R como ponto de fusão do gelo e 80 graus R como temperatura de ebulição da água, sendo estes pontos fixos da escala. Quem são os pontos fixos da escala? O ponto de ebulição e o ponto de fusão. Então, a questão deu uma escala nova para a gente, uma escala R, né, que Roberto criou, e deu os pontos de fusão e ebulição. Show de bola, né? Sendo R a temperatura na escala criada por Roberto e C a temperatura na escala Celsius, e considere que o experimento seja realizado ao nível do mar. O que quer dizer que o experimento foi realizado ao nível do mar, professor? Quer dizer que eu peguei o experimento e botei lá na água? Não, né, gente? É porque a pressão, ela é a pressão atmosférica, né? Que é de 1 atm, pressão normal, né? A pressão, né? A expressão que relaciona corretamente as duas escalas será. Pronto, ele quer saber qual é a expressão que relaciona as duas escalas. Show de bola. Vou parar aqui de apresentar para ficar melhor. Gente, monte as escalas. Monte as escalas. Vou pegar a primeira escala. A primeira escala vale R. Vou pegar a segunda escala. A segunda escala ele disse que é a Celsius. Show. Ele disse que R tem o ponto de fusão de menos 20. Né? Não preciso nem colocar o R aqui, porque eu sei que é a escala R. Menos 20. E o ponto de ebulição de 80. Show. E a escala Celsius a gente conhece. Vai de 0 a 100. 0 a 100. Né? Então, primeiro passo, o que é que eu faço? Primeiro passo, o povo está chegando agora. É aula até 3 horas da manhã hoje. Estou brincando, né? Pelo amor de Deus. Primeiro passo,
Traço o ponto comum nas escalas. Então, eu vou passar um ponto aqui e um ponto aqui. Aqui eu vou chamar de R e aqui eu vou chamar de C. Pronto, primeiro passo está feito. Traço pontos nas escalas que são comuns. Segundo passo, subtrair o ponto comum do ponto de fusão. Pronto, eu vou pegar o ponto comum, que é R, e subtrair pelo ponto de fusão. Aí vai ficar assim, ó, R menos. Aí boto parêntese, pelo amor de Deus, e o menos 20 aqui, senão vai dar errado, ó. Né? Então, fiz o segundo passo em R. Vou igualar, porque é uma relação entre as escalas, uma relação de igualdade, e vou fazer na segunda escala, ó. C menos 0. Tá? Ó. Aí, o que é que acontece? Eu vou dividir, porque isso aqui é uma razão, e vou para o terceiro passo. O terceiro passo é o quê? Subtrair o ponto de ebulição pelo ponto de fusão. Ebulição. Fala. Falou alguma coisa? Então, ó, pega o ponto de ebulição, 80. Tô dizendo, ó, o povo tá chegando, ó. O povo tá chegando, Paulo. 80 menos o ponto de fusão, menos 20. Pega o ponto de ebulição do outro, menos o ponto de fusão. Olha, dele. Na boca porque eu não quero ligar, tá? Mas desliga essa merda. Mas é o seguinte, segunda-feira eu vou na escola dele e eu vou desmatricular ele dessa escola, tá? Chega, acabou. Já falei pra você que isso não dá certo. Essa merda de aula online não existe. Não adianta, não funciona. O menino... É isso mesmo, é isso mesmo. Removi a pessoa. Não sei nem quem era. Ó. Então, a gente vai ter aqui o quê? Ó. R, né? Ó, R, menos com menos mais, R mais 20, dividido por menos com menos mais de novo, dá 80 mais 20. Tudo isso é igual a C menos 0, que é C, dividido por 100 menos 0, que é 100. Ó, gente, coisa mais linda. Ó, vai ficar R mais 20, dividido por 80 mais 20, que é 100, igual a C sobre 100. Olha, 100 aqui e 100 aqui, eu faço o quê? Corto. Por quê? Porque são dois denominadores, o quê? Dois denominadores iguais. Então, eu vou acabar ficando com C igual a R mais 20. Tem alternativa? Tem alternativa? B. Letra B, mestre. Letra B, né? Letra B. Né? Eu não sei o que foi isso não, Micael. Eu não sei o que foi não. Eu sei que eu mandei... Acho que entraram de novo com o mesmo nome. Aí, ó. Bastar e tchau. Cara, Você que fuma maconha, você vai morrer. Essa é boa, viu? É cada uma. Ei, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Ei, ficamos hoje por aqui. Amanhã a gente retorna, tá certo? Amanhã a gente volta, se Deus quiser, tá? Manda o link aí pra vocês, novamente. Vagabundo, abre essa merda! A nossa revisão. Ô, sua vagabundo, abre essa merda! Vai pagar a polícia, chama a polícia! Vai, sua vagabundo, abre essa porra!
Ei! Vinícius! Abre, porra! Eita, porra. Chama a polícia Olha de o novo! contrário, mano. Papo reto, viado. Compartilha essa porra não, viado. Quando vocês forem fazer essas lives de novo, não compartilha pra ninguém não, cara. Pô, mandaram lá no Twitter o negócio. O Mano, link da bagulho de live. otário, mano. Bagulho de Tá otário. Mano. retardado, é cabeça Isso de aqui é aula de borracha. revisão pra EA, viado. Isso é bagulho de Por que tu otário. fez isso, meu irmão? Tá atrapalhando a aula. Tu é Viado, bagulho idiota, de otário. Não vou falar nada, não. Maria da O professor até Conceição. saiu da aula, cara. Pô, bagulho de otário, mano. Bagulho de otário mesmo. Quem compartilha É pra zoar sacanagem, é aula, mano. mano. Bagulho de otário. Essa porra nem é o YouTube, não, Sacanagem mano. o Essa quê, porra meu nem é a irmão? vida, não. Pô, sacanagem essa bosta, hein, mano. Porra. Filha da puta fica enchendo o saco na aula aí, vai se fuder, descaralho. Foi esse Lucas. Olha só, foi esse Lucas aí que botou o link, professor. Professor, esse Lucas aí que botou o link na internet. Gente, que isso? Maluco otário do caralho. Ô, sua vagabunda! Valeu, rapaziada. Tamo junto aí, valeu. Tchau. Falei, galerinha, até a próxima. Essa arrombada. Abre essa merda! Banda arrombado. Seus filha da puta. Coisa chata da porra. Muralha? Mikael, pô. Muralha entrou. Rapaz, eu acho que era só brincadeira de mau gosto mesmo, Muralha. Depois aqui saiu.